No vídeo de hoje nós vamos ter um alerta. Por quê? Nos dias de hoje todo mundo fala Deus é amor. Sim, Deus ele é amor, mas o amor de Deus não é obrigado a ele gostar de coisas que a gente faz e que não agrada a ele. Vamos aprender hoje coisas que não agradam a Deus. Ô glórias, que a paz esteja no coração. Vamos agora aprender com mais um vídeo abençoado que Deus nos dá a oportunidade de aprender com a palavra de Deus. Rapidinho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho, nos ajuda a divulgar. Vamos espalhar esta obra maravilhosa por este Brasil e pelo mundo inteiro em nome de Jesus. Nos dias de hoje nós temos visto aí uma quantidade de pessoas dizendo que Deus é amor, o amor de Deus supera todas as coisas. Sim, biblicamente sabemos que Deus é amor. Prova disso que ele deu Jesus naquela cruz por amor a nós. Isso é a prova do amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele não vai além da palavra e da obediência que ele deixou para cada um de nós na Bíblia. Então hoje nós estamos vendo pessoas pecarem, pessoas errarem, pessoas transgredirem, né? E a Bíblia está corrigindo aqueles erros e aqueles pecados, e eles falam, não, Deus é amor, Deus é bom, Jesus é bom. Então estamos hoje propagando um amor que leva para o inferno, um amor que é conivente com o pecado e com a iniquidade. Só que esse amor, ele não vem de Deus, esse amor vem de homens, vem de mulher, vem das trevas, vem do inimigo, vem de Satanás. Nos dias de hoje nós temos que aprender o seguinte, por mais que Deus nos ame, por mais que ele permitiu que Cristo morresse naquela cruz para salvar as nossas almas e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia nos ensina de coisas que Deus não gosta, que Deus abomina quando um ser humano faz. Se Deus abomina o que a gente não está fazendo, quer dizer que ele vai abominar nós também. Se Deus não gosta do que ele está fazendo, quer dizer que Deus não vai gostar de nós também. Se nós não agradarmos a Deus, quer dizer que nós estamos entristecendo a Deus. Então nós temos que entender que para agradar a Deus e Deus nos amar, nós temos que estar praticando aquilo que a palavra diz que nós devemos praticar para sermos servos e servas obedientes e prudentes para podermos amar a Deus. Porque se Deus não gosta e Deus abomina as coisas que nós estamos fazendo, né, automaticamente no mundo espiritual, Deus vai abominar nós e não vai gostar de nós. Por isso que Jesus ele fala, raça de víbora, né? Como João Batista, quem vos induziu a surgir da ira vindoura, raça de víbora, hipócritas, porque praticavam coisas que não alegravam a Deus, não alegravam a Jesus. Então, veja bem, uma pessoa que faz algo que não nos alegra, que a gente não gosta, a gente acaba não gostando da pessoa também. A pessoa faz algo que abomina a gente vê que aquela pessoa, ela para nós é uma abominação também. Então, muitos de nós estamos dizendo que estamos debaixo do amor de Deus, mas estamos praticando coisas que Deus não gosta, fazendo que assim Deus não goste de nós também. Estamos dizendo que Deus é amor e nos ama, mas estamos praticando coisas que abominam a Deus biblicamente, e assim nós se tornamos abominação diante do nosso Deus. Porque a palavra, ela é muito clara quando ela nos ensina das coisas que agradam, alegram, e as coisas que desagradam e que entristecem. As coisas que fazem com que a gente tenha parceria, intimidade e união com Deus, e as coisas que fazem com que a gente não tenha parceria, nem intimidade e nem a união com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz em Tito, capítulo 1, versículo 16, a palavra diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas pelas suas obras o negam, e são o quê? Abomináveis, desobediente e reprovados para toda boa obra. Então, não é eu que estou dizendo que você ou eu somos uma abominação. Se nós praticarmos as coisas que abomina a Deus, nós seremos abomináveis diante dele. É uma palavra muito forte, muito pesada, mas está na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, hoje, todo mundo diz conhecê-lo, adorar, exaltá-lo, servi-lo, estamos com Deus, mas pelas obras, pelas suas práticas, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas iniquidades, se tornam abominação, são abomináveis aos olhos de Deus. Veja bem, hoje eu quero trazer um ponto que nós vemos hoje crescendo no meio cristão, no meio da igreja, em nosso meio, e nós temos que estar alerta. Se a pessoa quer fazer, amém, a vida é dela. Se ela quer seguir esse caminho, o problema é dela. Se você quer fazer, eu não vou bater de frente com você, nem discutir, nem te julgar, porque eu não estou aqui para isso, apenas para te alertar e pregar a palavra. Mas para você que não quer cair numa posição de ser abominação diante de Deus, é neste momento que você tem que refletir nesta palavra, porque não é eu que estou dizendo. Eu repito, livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. No professam a conhecer a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, estar na presença de Deus, usadas por Deus, mas pelas obras.
pelas práticas, pelas heresias, pelos pecados, pelos erros espirituais que cometem no dia de hoje. A Bíblia diz que são abomináveis aos olhos de Deus. Pelas suas práticas, pelos seus pecados, pelas suas heresias, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões, por fazerem o que o ventre quer que faça, se tornam abomináveis diante de Deus. Então tem coisas bíblicas que, se nós praticarmos, sendo homens e mulheres dentro ou fora da igreja, aos olhos de Deus e para Deus, estaremos sendo abominável diante da presença de Deus. E hoje nós vemos muito a fofoca, principalmente com as redes sociais, né? Antes a fofoca ficava limitada àquela pessoa no portão, né, que falava, a vizinha fofoqueira que ficava no portão olhando e cuidando da vida dos outros. Hoje, além daquela vizinha fofoqueira, hoje a tecnologia ampliou a fofoca. Hoje a fofoca vem pelo WhatsApp, ela vem pelo Facebook, ela vem por vários canais e várias redes, né, sociais, e a fofoca se prolifera muito mais rápida, principalmente no meio do cristão, no meio do crente e dentro da igreja. E a fofoca é algo que não alegra a Deus, o que semeia contenda, o que faz leve trás, o que cria mentira, o que pega uma mentira e passa para frente sem saber se é verdade. Isso é abominação diante de Deus. E muitos de nós, inconscientemente, sem perceber, porque não pregam mais a palavra do temor, o evangelho que vai fazer nós temermos a Deus, a gente acaba praticando essas coisas. E não é eu que digo, é a palavra. Veja o que a Bíblia diz em livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 em diante. 6 coisas o Senhor aborrece. Veja, são 6 coisas que aborrece a Deus. E a 7ª, a sua alma abomina. Você tem noção? Então, 6 coisas aborrece a Deus. Nós não vamos falar muito dessas 6 coisas nessa pregação de hoje. Mas a 7ª, a alma de Deus abomina. Deus abomina a alma de quem pratica. Deus abomina a pessoa de quem pratica. Essa pessoa é abominação diante de Deus. Então vamos lá. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, coração que trama projetos iníquos. Quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta coisa, testemunho falso, que profere mentiras. E a 7ª coisa que Deus abomina, que é o foco da pregação de hoje, o que semeia contenda entre irmãos. Deu para entender? A fofoca, a contenda, a desunião, você fala mal de uma pessoa, você fala mal da outra pessoa, você ouve e recebe pessoas na sua casa, no seu dia a dia, no seu convívio, no seu WhatsApp, que a vida dessa pessoa é só falar mal das pessoas, é julgar as pessoas, semear contenda, condenar. Quando você está numa igreja, você fala mal de um pastor, você fala mal de um irmão, de uma irmã, de um corpo de obreiro, você cria intriga, você está semeando contenda, você está semeando desunião. Está lá na igreja, glória a Deus, aleluia, falando em línguas, mistérios, dizendo que é de Deus, mas é o próprio Satanás usando essas pessoas, porque elas estão como abominação diante de Deus. Então, tem coisas que as pessoas têm que entender. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então não adianta a gente querer, inverter as bases da igreja, liberar o pecado, a iniquidade, tudo pode, a liberalidade, dizer que vamos trazer o mundo para a igreja para chamar o povo para a igreja. Não, nem todo mundo vai querer Cristo, nem todo mundo vai querer ir para a igreja, nem todo mundo vai se converter. A palavra ela é pregada e ela vai entrar no coração de milhares de pessoas, mas aquelas que foram escolhidas por Deus para serem salvas, elas tomarão posse da palavra e se converterão. Como a palavra da semeadura, ele lança várias sementes, só uma produz fruto, as outras não. Então, automaticamente, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, nós não temos que mudar a palavra, mudar a igreja, para agradar um povo a qual já nem é escolhido por Cristo. Nós não podemos mudar a palavra, mudar a igreja, mudar as regras espirituais da palavra de Deus por um povo que não quer saber de Cristo, que não quer saber de Jesus, que não quer saber das coisas, porque quem quer saber de Cristo, ao ouvir a palavra de Cristo, essa pessoa já vem atrás dele. Então a palavra está dizendo, todo mundo diz, Deus é amor, Deus ama todo mundo, o amor de Deus supera todas as coisas, mas a palavra diz que tem coisas que não é só essa, são dezenas de coisas que se nós praticarmos, nós tornamos abominação diante de Deus.
Então, não faça fofoca, não faça intriga, não semeie contenda entre irmãos, não receba o fofoqueiro e a fofoqueira na sua casa, bloqueia no WhatsApp aquela pessoa que se diz irmão, mas tem mania por questão, é fofoqueiro, intrigueiro, é aquela irmã que se diz irmã, mas é fofoqueira, intrigueira, fica falando mal, semeando, contendendo. Por quê? O amor de Deus não vai eliminar a sentença do pecado. O amor de Deus não vai fazer com que a semente do pecado que a gente lance e o fruto que ele vai dar, Deus não vai anular a nossa colheita, nós vamos ter que colher. Então hoje nós vemos pessoas que aos olhos de Deus são abomináveis, estando dentro da própria igreja. Então você tem que abrir muito os teus olhos, não deixar o inimigo, o espírito de fofoca, o espírito de contenda, o espírito de desunião, o espírito de mentira, o espírito de leve trás. Você está sendo homem e mulher levantado por Deus para ser usado pelo Espírito, para entrar nas casas, na cidade, levar a mensagem, o amor de Cristo, a salvação, a vida eterna. E não, Deus não levantou você para ser espírito de fofoca, espírito de contenda, para ir de casa em casa ou de porta em porta, falando mal da pessoa, julgando a pessoa, tentando derrubar as pessoas, destruir as que estão ao seu lado, fofocando, contendendo. Então vigia bastante. Não receba na sua casa esse tipo de pessoa. Ah, pastor, mas é irmão da igreja. Não é irmão da igreja. Está lá com título de irmão. Mas se fosse irmão, não seria abominação. Como eu posso dizer que é um irmão e uma irmã da igreja se para Deus são abomináveis? Para ser irmão e irmã da igreja, tem que ser filhos e filhas de Deus na santidade e na obediência. Uma pessoa que é abominação diante de Deus não é filho de Deus. E por não ser filho nem filha de Deus, não se torna meu irmão, porque eu me ponho na posição espiritual e você também, como filhas e filhas de Deus, pela santidade que nós temos. No pecado da abominação diante de Deus, nós não vamos ter o título de filho e filha. Então não é os nossos irmãos e irmãs. São pessoas infiltradas pelas trevas em nosso meio para causar divisões, fofocas, intrigas e desuniões. E nós temos que olhar para nós. Porque muitas vezes nós olhamos ao redor para procurar esse tipo de pessoa, mas nós esquecemos de olhar para nós. Porque às vezes nós somos esse tipo de pessoa. Nós estamos enganados pelo inimigo. Às vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que nós não enxergamos que nós estamos cometendo algo que se torna e faz com que a gente se seja abominação diante do nosso Deus. Então, um conselho de pastor para você, da parte de Deus, não faça fofoca, não faça intriga, não tenha leve trás, não fale mal das pessoas, não semeie contenda entre os irmãos, entre a igreja, entre pessoas. E quando você tem uma pessoa no seu convívio, ao seu redor, que faz isso, cancela no WhatsApp, não recebe em casa, não entre em harmonia, não entre em comunhão, não dá ouvido a estas coisas, para que você não se torne cúmplice das abominações que ela está praticando. Espero ter te ajudado, espero que a gente, com a palavra, venha amadurecendo mais e mais em nome de Jesus. Não estou aqui para te julgar, mas para nos alimentar espiritualmente. E espero você no próximo vídeo em nome de Jesus.